A paz, queridos, podem sentar só um minutinho, né? Para não ficar tanto tempo de pé. Eu tenho não estado aqui, os irmãos devem ter percebido, mas eu tenho passado assim fisicamente, né? Não muito bem. Inclusive essa noite, né? Eu falei para Deus, Senhor, duas coisas, ou me cura ou me leva, porque ficar assim nesse estado em casa eu não gosto. E embora eu esteja, né, sempre na presença do Senhor, orando, né, fazendo pregações, assim, na minha cabeça, e procurando tudo que é de Deus. Não concordo com coisa errada, não mesmo, está em mim, né? Nós somos filhos, né, de Deus. Então, nós temos o DNA de Deus em nós. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, já que o pastor me deu a oportunidade... A semana passada, fazia muito tempo que eu não saía, irmãos, porque eu não queria sair para lado nenhum, né? Não é estar na igreja, é o único lugar que eu queria estar. A distância, às vezes, impedia. Mas, aí eles me levaram num restaurante japonês, né? E eu tinha feito a unha aquele dia. E, quando eu fiz a unha, o Mateus... meu netinho, que escolheu o tom, porque eu sempre vou para o nude, né? Chique pele, aquelas corzinhas bem básicas, né? Aí ele falou, não, vovó, né? Vamos... Eu falei, então, qual você quer? Escolhe que a vovó... Aí, eu falei, graças a Deus, ele não me escolheu um preto, né? Para pôr na minha unha, né? Porque ia ficar muito chamativo. Aí, embora o vermelho seja. Mas aí ele escolheu esse e ficou tão feliz, porque ele gosta das coisas assim, de Natal, sabe? Então, o vermelho chama atenção para ele. E o vermelho, para nós, tem muito significado também. O diabo tenta mudar o significado dessa cor. Mas aí o rapaz chegou perto de nós, eu acho que ele era gerente, né, do lugar. E ele começou a contar o testemunho dele. O testemunho dele, um testemunho muito bonito. Ele lá do Ceará, ele começou a trabalhar muito cedo. E ele veio para São Paulo, né? E falou, mãe, eu vou trabalhar muito, muito cedo, pequeno, mas ele fazia tudo o que ele podia. E ele conseguiu juntar a casa e construir uma casa para a mãe dele lá. Né? E ele começou a falar, né? Contar, as pessoas às vezes vê, né? E ele era ali o que comandava tudo, né? E não só ali, ele é da rede, né? Eles mandam ele para a rede que ele acha que ele vai ser mais necessário. Então, mas tudo isso, ele começou a contar porque ele veio me elogiar as unhas, né? Ele falou assim, mas que bonita a tua unha, que cor bonita, me chamou a atenção. Aí eu peguei e falei assim para ele, né? Porque está uma onda, né? Desse negócio de política, né? Que até entristece a gente muitas coisas, a maioria, né, delas. Aí eu falei, mas esse vermelho aqui, já falei para ele, é um vermelho do sangue de Jesus, que é aquele que nos purifica de todo o pecado. O diabo quis tomar posse até disso, né? Querendo fazer a gente ter, né? Não querer mais, mas é o sangue de Jesus, está escrito, seu sangue carmesim, né? E aí eu peguei também, falei para ele, eu vou te contar uma coisa, porque ele falou que ele era CEO de alguns lugares que ele ia, fazia palestras, né? Para formar o pessoal que ia trabalhar para ele, e ele pegou e eu falei assim, eu posso te contar uma coisa? Eu falei, aquele dia eu estava bem, né? Porque tem dia que a gente não está muito. Aquele dia eu estava bem. Aí eu falei, eu posso te contar uma coisa? Você conhece, porque só tinha maioria que trabalha com salmão, né? Eu posso te contar uma coisa? Eu vou te contar rapidamente, né? Bem rápido, lógico. A história do salmão que você pode usar até nas tuas palestras, que é muito interessante, que é muito lindo.
Vocês não sabem, a maioria. Talvez a maioria saiba, porque daqui eu não enxergo quem era, né, da nossa época e quem não. Já lá da época do Arujabel, eu fiz uma das maiores, que eu sei que Deus me usou muito, nessa pregação. Eu tinha tido um derrame, irmãos. E foi puro Deus. E eu estava até separada, num lugar separado. Mas o meu esposo não falou, você não vai pregar, que você não está em condição. Ele falou, não, você vai pregar. Eu falei, se escreve para mim, eu fui falando em letras garrafais, porque a minha visão de 0 foi para 7. Aí ele escreveu, só escreveu as coisas que eu não queria deixar para trás, né? Porque a gente fala, a gente conhece a história, a gente conta, mas tem certas coisas, certos detalhes, certos versículos que você quer falar. Aí, olha, irmãos, é uma bênção. Eu falei assim para ele, olha, o Salmão, ele foi conhecido, vou contar para vocês, quem não veio, né, assista pela internet depois. O Salmão, ele foi conhecido ser o Salmão não muitos anos atrás, porque ele descia por uma encosta e ele era prata, totalmente prateado. A carne dele era branca e ele era prata por fora. E ele vinha de uma desova, de um lago. E aí, certa época da vida, é assim até hoje, viu? Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Que ele falou, né? Se ele podia, eu falei, pesquisa, se aprofunda no assunto, porque é bonito. Se você souber levar, né? Aí, ele sai jovem, né? Numa idade jovem, aí ele sai do lago e vai indo pelas ribanceiras que vão acabar no mar. Mas só que assim, né? Descer fácil, não é? Descer fácil. As cachoeiras ajudavam, né? Tudo ajudava, tudo empurrava ele para ele ir. E ele, né? Na alegria do jovem, na inexperiência do jovem, né? Na força do jovem, né? De só ir afrontar, só ir, né? Ele foi. Aí ele cai no mar. Quando ele cai no mar, irmãos, que ele se vê num ambiente totalmente diferente, né? E eu falei isso comparando nós e o mundo, né? Os filhos de Deus, os servos de Deus, as pessoas que são criadas no Evangelho e o mundo. E ele cai num ambiente totalmente fora do dele, né? Mas só que chega lá, ele começa a comer tudo que ele vê pelo caminho. Ele começa a comer, devorar. Ele tem um tempo, né? E nesse tempo que ele vai devorando tudo, ele vai engordando. Ele fica gordo. E, além dele ficar gordo, numa determinada época da vida dele, o que acontece? A pele dele começa a ficar dessa cor que vocês conhecem, que nos são servidos hoje. Ela começa a ficar para um avermelhado, né? Que até nós comparamos com o sangue de Jesus. Começa a ficar para um avermelhado. E aí ele pega e começa a se transformar, mas há uma transformação nele tremenda. O rosto dele começa a ficar de outro peixe. Eu até quando preguei, nós levamos, né, o salmão, de verdade lá, mostramos, né, e é rosto de guerra. Começa a se transformar. Porque pelo instinto dele, ele não desova no mar, né? E ele tem que desovar, porque senão acaba o salmão. E ele tem que voltar para o lago de origem que ele saiu. Ele tem que voltar para lá. No que ele sai para a volta, irmãos, vocês calculem. Ele veio, quando ele veio era
Pode falar, irmão, era? Só descida. Praticamente que vinha aqui escorregando, né? Quando ele foi subir, quando ele tem que voltar, é só subida. E ele está gordo, além disso. Ele está difícil, mas ele pula, irmãos. Até eu li na época um versículo que nós chegamos a pular até 4 metros na presença de Deus. E ele pula. Ele vem, que eu até na época pus o peixe voador, né, que eu pus. E ele vem, ele é atacado por cima, pelas aves, porque todos sabem a volta do salmão. Sabe? Todos sabem. Os homens, os peixes ali do meio, os ursos, os que pescam, que jogam, pega ele lá embaixo. Os ursos, então, né? Os mais pequenos, nos lugares mais rasos, os mais grandes, nos lugares mais altos, assim, mais... E ele vem lutando, e ele vem lutando, e ele vem lutando. Lutando. Contra a correnteza, contra tudo, para que ele possa chegar no lugar de origem. Muitos não conseguem, mas muitos conseguem. E aí, quando eles chegam lá, eles podem desovar, para continuar a raça, né? E até eu brinquei com ele, eu falei, esse que a gente come não conseguiu, né? Foi pescado de alguma forma. Mas é lindo a história. Nós temos o DNA de Deus. Então, a gente passou por pouco tempo agora aí, né? Eu não cheguei a ver, porque eu não passo por esses canais que mostram o carnaval, mas e também não tenho no meu Instagram, não tenho nada que passe, porque se passa eu já tiro logo, mas muita coisa ruim acontece nessa época, muita coisa. O diabo pinta e borda. Esse ano eles foram um pouquinho mais segurados, né? Por causa graças a Deus, né? Do outro governo que teve. Mas pinta e borda. Mulheres engravidam, crianças, meninas engravidam. Coisa assim, o pecado aflora, né? A gente nem pode falar de tudo que acontece, né? Porque hoje tudo é errado falar, mas eu vou falar. Tudo que eu senti no coração, que Deus me tocar, eu vou falar. Qualquer dia vocês me libertam lá da prisão. Aí, é uma verdade. Nós estamos aqui, ficamos aqui. Foram 4 dias, né, pastor? Guardados. 4 dias de muito esforço. Eu pude vir 3 pregações, porque até na última que eu fiquei assistindo a peça, eu fiquei até o final, só no finalzinho que eu pedi para sair, porque eu já estava passando mal, e esperei ali embaixo, mas foi, né, fora de série, ó concurso, né? Eu acompanhava vocês em casa trabalhando. Eu acompanhava vocês de casa fazendo os bazares, irmã Joelma, não sei se eles estão aqui hoje, com o Baruque, né? Todos eles, todo o pessoal, ajudando os irmãos aqui fazendo. O filho do Zelito, o filho do Zelito, postou até assim, a minha nova profissão, serralheiro. Porque passaram aqui, fizeram palco. Então, foi uma maravilha. A gente sempre quis, né, uma igreja assim, né, uma igreja que trabalhe pelo reino de Deus.
Porque quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu lembro que eu falei, eu era nova demais, né? Mas eu falei, eu preciso achar o que eu posso fazer para ajudar. Porque é meu, né? Eu preciso ver o que é. Se quiser que eu limpe o banheiro, se quiser que eu traga alguma coisa para enfeitar, se quiser, o que quiser. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a igreja. Porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que Ele vem buscar. Essa igreja que está prestes a subir. Prestes. Irmãos, tudo isso que está acontecendo já é prefácio, já é início. Pode se preparar, vocês podem ganhar. Para vocês sobreviverem, para a gente espalhar mais as coisas de Deus, do reino de Deus, no mundo. Temos que trabalhar, não tem jeito. Mas preparem-se mais e mais, espiritualmente. Estejam prontos todo dia, para não ter que procurar teu filho, para não ter que procurar tua esposa, porque está escrito, 2 estarão dormindo, um será deixado, o outro será tirado. 2 estarão no campo trabalhando, uma fábrica trabalhando, sei lá, né? Que seja o serviço de cada um. Mas um será levado, um vai voltar para casa, não vai achar a esposa, vai achar esse estranho. O esposo não vai voltar para casa. Aviões terão perigo de cair se os 2 forem levados, né? Muitas desgraças vão acontecer, de carros batendo, porque motorista sumindo. Está prestes a acontecer, viu? Muito prestes. Isso não é brincadeira, irmãos. Eu ouço isso quando eu vejo pessoas falando de todas as denominações, de todos os lados eles falam. É presságio da vinda do Senhor Jesus. Então, vamos santificar a nossa vida, a nossa, porque é individual, viu? É individual. Vamos santificar. Não ajunte-se à roda dos escarnecedores, ajunte-se à roda daqueles que querem buscar a Deus, servir a Deus melhor. O que eu posso fazer de melhor para o meu Deus? Sabe? Vocês têm o Espírito Santo. Se não tem, busque o Espírito Santo, para que a tua lamparina não esteja vazia. Vocês têm que buscar. Eu não tenho. Eu quero, em nome de Jesus. E não vai ter um que não queira, que não seja batizado. Porque Ele disse, se me buscares, foi falado aqui, de todo o vosso coração, vocês vão encontrar. Deus abençoe a igreja. Amei estar aqui hoje com vocês. Viu? Amei mesmo. Pude me arrumar em 3 minutos. Porque na minha cabeça estava que hoje era quarta-feira. E aí eu peguei e falei assim, como você vai sair? Eu vou para a igreja. Eu falei, você vai para a igreja? E eu? Ah, minha filha, você tem 5 minutos para se arrumar. Eu falei, tá bom. Eu não fui no cabeleireiro, não tinha ido me arrumar, nem nada. Sabe? Estava na época já. Aí cresce, né, irmãos? Aí eu falei assim, não, eu vou. Pode esperar aí. Aí fui pondo tudo, não passei nada e vou. Ah, o perfume, eu já tinha tomado banho, graças a Deus, na hora que eu levantei. Né? Deus assim, já providenciou, porque acho que Ele queria que eu viesse, né? Então, Deus abençoe, 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 abençoe a tua casa, abençoe a despensa de vocês, abençoe a firma de vocês, abençoe o coração de vocês, abençoe tudo que você fizer para o reino de Deus, que as bênçãos do Senhor, que enriquece, sem acrescentar dores, esteja aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que haja uma escada aqui hoje, como houve para Jacó, onde os anjos podiam subir e descer, porque ali naquele momento era o lugar santo, onde ele estava, que os anjos podiam ter acesso, viam e subiam para o céu, viu?
E aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. E o que bate, se abre. Amém.